Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria vir aqui mostrar para vocês um pouco da minha vivência na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eu me formei em jornalismo em 1992, tenho, portanto, 27 anos de experiência, né? E foi um dos períodos mais gloriosos da minha vida, posso dizer assim. Eu também fui daquelas adolescentes, talvez os adolescentes de hoje se identifiquem, aquelas que não saíam do quarto, só não tinha internet. Daquelas assim, meninas estudiosas, que hoje em dia se fala nerd, e que as amiguinhas mais se aproveitavam para fazer trabalho comigo e botar o seu nomezinho no final, do que realmente serem minhas amigas. Eu não tive assim uma adolescência muito animada, alegre. Minha mãe também não era muito de permitir que eu saísse, então eu me refugiava no meu quarto ouvindo Smiths, ouvindo The Cure, ouvindo The Talking Heads, aquelas coisas dos anos 80, aquelas músicas melancólicas, e não tinha namorado, também me achava feia, não fazia o menor sucesso com os meninos, também porque não saía, né, só estudava e vinha para casa, e tinha aula de inglês, né. Então, quando começou a passar aqueles anos difíceis, entre 13 e 16 anos, e aí fui fazer o terceirão em Floripa, parece que o mundo se abriu, assim. E eu tive que ir para Floripa até porque não tinha jornalismo aqui na minha cidade, eu tive que ir para a capital. Então, meus irmãos já faziam faculdade lá e meus pais tinham alugado um apartamento para todos os irmãos fazerem faculdade lá. Somos em 7, só que a minha irmã já era casada, então 6 irmãos passaram por esse apartamento. Depois que eu me formei, que eu sou a caçula, ele foi vendido. E então, quando eu fui fazer terceirão, né, já começou então a conhecer pessoas de outros lugares, porque todo mundo ia para a capital estudar. E aí quando eu fui fazer meu teste vocacional, o que era o meu teste vocacional? Sim, coisas que você realmente gosta. Eu gostava muito de arte, né? Gostava de literatura, gostava muito de ler, gostava de cinema, gostava de música. Eu tinha, assim, perfil para ser artista, mas quem mora no interior não tem muita escapatória, né? Eu pensei assim, então de repente eu posso trabalhar na televisão, quem sabe jornalismo. E lá, desde os meus 14 anos, quando eu estava na 8ª série, a gente tinha que fazer um cartaz falando assim, o que você gostaria de ser quando crescer? E aí a gente recortava revistas, Capricho, Cláudia, né, que se vendia na época. E aí eu lembro que tinha uma menina assim com uma luva de boxe, e fazendo assim, e dizendo assim, eu quero que a justiça seja feita, que todo mundo tenha um salário digno, que a vida seja melhor para todos, e eu quero lutar por isso. Então já tinha também aquele germezinho do jornalismo investigativo, que pretende revelar, né, os poderes, porque o jornalismo tem essa coisa que as pessoas meio que esqueceram, que é de fiscalizar o poder, né? A gente ainda vai falar um pouco sobre como criar um senso crítico para saber diferenciar o bom do mau jornalismo, mas o jornalismo ele tem essa premissa, né, de ser um fiscalizador dos poderes. Por isso ele precisa ser independente e por isso ele precisa ter liberdade de se expressar. E aí, então, combinada a arte com essa minha vontade de me expressar, né? E a luta por justiça social, eu acabei fazendo jornalismo. Eu fui lá no curso, antes de me inscrever no vestibular, e aí eu fui ver o currículo, né? E eu assim, meu Deus, eu dava pulos de alegria, porque ia ter aula de televisão, ia ter aula de rádio, ia ter aula de cinema. Gente, eu ia ter aula de cinema, coisa que eu só via, né? Naquele tempo não tinha tanto esse negócio de ficar vendo filme em casa, que eu tinha que ir para um local assistir. Eu ia ter aula de cinema, gente. Então eu ia ter aula de história em quadrinho, eu ia ter aula de estética, eu ia ter aula de educação e jornalismo. Então, assim, só matérias massa. E o ambiente do campus universitário era uma coisa fantástica também, aquele monte de jovens, cada um andando do seu jeito. Eu tinha altos problemas por causa do meu cabelo ser muito crespo, e naquele tempo não havia chapinha, a gente tinha um processo lá que chamava escova de gesso, ou não, touca de gesso, que passava um produto químico muito foda no cabelo, assim. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer 3 vezes seguida, porque a cada 3 meses, a cada 6 meses tinha que refazer, e caiu todo o meu cabelo da frente. Eu tava começando a usar o cabelo meio assim, igual o Donald Trump, pra esconder essa parte aqui que tinha caído. Quando eu cheguei lá,
e eu com aquele meu cabelo alisado, vi gente com Black Power, né, com aquele cabelo lindo, vi gente de todas as cores, de todos os locais, porque como não tinha tantas faculdades privadas, todo mundo ia para lá, né? E achei aquilo fantástico, aquela diversidade. E os meus amigos, um era de Brusque, o outro era de Chapecó, o outro era de Blumenau, o outro era de São Paulo. Naquele tempo não tanto de São Paulo, mas mais de Santa Catarina, né? Então, isso foi nos anos 80, né? Entrei em 88 e fiz até 92. Nesse período, a gente se via todos os dias, a gente tinha um relacionamento muito estreito também com os professores. A gente chamava os funcionários pelo nome, dava bom dia, boa tarde, abraçava. A gente meio que aprendeu a ser adulto ali, sabe? Amadureceu ali. Essa interação social foi uma coisa muito intensa durante 4 anos, o que proporcionou que muitos desses meus amigos sejam meus amigos até hoje. Porque a gente cresceu junto, a gente amadureceu junto, a gente às vezes namorou as mesmas pessoas. Porque também era um ambiente, eu que nunca tinha tido muito sucesso com os meninos, em que ali você encontra pessoas com interesses parecidos com os seus. Né? Pessoas que também gostam de arte e de jornalismo, e tanto assim que alguns eram tão arteiros que acabaram abandonando o jornalismo. Teve um que se tornou ator, o Júlio, a Grazi, cantora lírica do Teatro Municipal de São Paulo, e teve o Rushli, que também foi ser bailarina, artista plástico. Assim, ali no jornalismo, gente de várias áreas se encontrava, né? E eu me tornei jornalista, é claro, e naquele tempo também a gente fazia muita performance nos bares, porque era o tempo dos pós-modernos. Então a gente se fantasiava, ia para os bares, fazia arte, frequentava teatro, tinha o cursinho de teatro também, e tinha muita festa fantasia, tinha o rock no bosque, tinha os congressos que a gente conhecia Porto Alegre, conhecia outras capitais, São Paulo, e era uma festa, era uma grande família. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma coisa que não se vê muito hoje em dia, que é uma caixa de filme fotográfico. Essa minha relíquia tem aqui uns 30 anos já, e eu vou mostrar só algumas fotos. Eu até escaneei algumas, vou mostrar algumas para vocês aqui. Esse aqui é o meu convite de formatura, que depois dá um vídeo só sobre esse convite, porque tem uma coisa reveladora aqui. E aqui também, aqui é durante a formatura, eram só 6 pessoas, porque eu não me formei com a minha turma, né? Eu atrasei um semestre. Aqui era o nosso professor de cinema, o Mauro Pomer. Aqui foi um ensaio fotográfico, a gente fazia muito evento de arte, sabe? E aqui eu era modelo, uma amiga minha, Marta Moritz, fez essa foto Maravigold. Avisa aí, diretora. Olha como é que eu era quando eu era... como é que a gente chama? Quem entra na universidade? Caloura. Caloura de jornalismo, gente. Olha o cabelo Chitãozinho Chororó crespo. Aqui eu já tinha jogado pra Deus Me chamaram de maga patológica, cara. Quando me chamaram de maga patológica, eu percebi que eu precisava abandonar o alisamento. Isso aqui foi um evento de arte também, que eu tô ali no meio, ó, eu era uma das produtoras, porque eu era muito arteira, de balbúrdia era comigo mesmo. Esse aqui foi o meu paraninfo, César Valente. Até hoje a gente faz alguns trabalhos juntos, no jornal onde eu trabalho. Aqui também tem um dos ensaios fotográficos que a gente tinha que fazer o quê? Fotografar uns aos outros para aprender a fotografar, aula de foto 1, foto 2. Aqui, eu com minha amiga Silvia e o meu crush na época, e a Silvia até hoje somos amigas, mora em Brasília, uma fofa, virou instrutora de yoga. Aqui também é na época da minha formatura. Tá? E aqui, só para mostrar como a educação pública foi importante na minha vida, ó, esse aqui é o meu caderno de quando eu entrei na escola, que eu estudei no Vitor Meireles, aqui na minha cidade, que hoje é a Casa da Cultura, tu vê que tá tudo interligado, né? Esse caderninho, porque, né, eu guardo, tô vendo que eu guardo tudo, né? Esse caderninho, deixa eu botar o óculos que a tia não enxerga assim o óculos. Onde é que a tia botou o óculos? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tia Renata. Ó. Vê se dá pra ver a data. Oi, dá pra ver? Aproxima mais.
Não, tem outras folhas que dá pra ver melhor. Ah, então eu vou ler para vocês. Paulo é neto da vovó Nini. Ela lavou o boné e o paletó de Paulo. Ele botou o boné e o paletó na maleta. Paulo dá um bonito leque à vovó. A saleta da casa da titia é bonita. Itajaí, 9 de setembro de 1977. Quando muitos de vocês nem sonhavam ainda em nascer, não é? Mas isso é porque o valor que eu dou à educação, sabe, gente? O valor que eu dou à educação pública, que fez quem eu sou durante muito tempo. Eu estudei também em colégio privado, porque meus pais investiram muito na nossa educação, porque sabiam que era a nossa melhor herança, né? Então foi numa época que não havia muita inclusão. Eu nunca tive um amigo negro e isso me fez muita falta. Para dizer a verdade, o único amigo negro, que não era amigo, né? Mas era colega de sala, que eu tive foi um intercambista da África, que eu quero mostrar para vocês. A nossa turma de aula de foto, onde ele aparece. Aqui, ó. Vê se dá para ver. Então, o Pedro, ele é da Guiné-Bissau. E talvez aqui não apareça, mas também tinha um boliviano, né? Então, essa integração, faculdade privada, infelizmente, não acontece, né, gente? Eles eram de uma faculdade pública, como a nossa, e a gente fazia esse intercâmbio cultural. E eu devo muito de quem eu sou a essa época que eu frequentei a universidade pública e espero, olha, do fundo do coração, que as novas gerações não percam esse privilégio, porque é um lugar que a gente pode experimentar, a gente vai amadurecer, vai trocar ideia, vai namorar, vai fazer muita arte, a gente vai se encontrar. Só que eu acho que naquela época, uma coisa que eu percebi, já haviam as tais bolhas sociais, que eram as exatas, as humanas e as biológicas, né? A gente não tinha muito convívio com as outras áreas. E talvez isso se acentuou com as redes sociais. Mas dá pra gente corrigir, gente. Vamos voltar a conversar, porque o ser humano vale a pena. Eu sou uma otimista incurável e espero que vocês se contagiem um pouco também com essa véia doida aqui. Um abraço.